Memórias RVC, Episódio 2. Informação é nossa prioridade. Todos os acontecimentos de Goianésia e do Vale do São Patrício são notícias a partir de agora. Fatorama, mais um trabalho da Central de Jornalismo da RVC. Policiais da Delegacia 56 em Comendador Soares prenderam o assaltante e estuprador Luiz da Silva Alonso, de 23 anos. Na época da criação, ainda em 1982, a RVC-FM enfrentou grandes desafios para levar informação à população de Goianésia e região. O desenvolvimento da radiodifusão e das linhas de informação esbarravam no alto custo de investimento. Mas isso não influenciou no desejo de todos aqueles que estavam envolvidos e empenhados em consolidar a emissora como um veículo de comunicação sério. Nos primeiros anos, a emissora tinha como público fiel moradores da zona rural que viam na RVC um meio de ficarem bem informados sobre o que acontecia no mundo. Nesse período, a RVC-FM ganhou força no norte goiano pela produção de programas simples, mas muito informativos. Orivaldo José, apresentador do jornal Fatorama, lembra como era realizado o processo diário para produzir matérias e levar a informação à comunidade daquela época. Não tinha computador, não tinha playlist, não tinha internet, era gravado em fita cassete e editado em fita rolo, no chamado Akai. Mas era o equipamento de ponta da época, né? Não tinha download, não tinha ferramentas. Com a tecnologia ainda precária, o departamento de jornalismo da rádio trabalhava de uma forma mais dinâmica, priorizando o contato com o público. Gerson Dias, que na década de 80 foi repórter correspondente da RVC em Brasília e Goiânia, relembra os desafios que vivia diariamente pelas ruas em busca do material para produzir as reportagens. Seu equipamento de trabalho era uma bicicleta e um gravador que chegava a pesar 5 quilos. Naquela época a gente tinha que sair no Fusquinha, ou às vezes quando o Fusquinha estava ocupado com uma outra obrigação da rádio, a gente tinha que sair de bicicleta mesmo. E atrás, o gravador pesava quase uns 5 quilos, certo? E íamos para a rua. Naquela época a gente começou a entrevistar presos na delegacia, começamos a cobrir as sessões da Câmara. Então nessa fase foi a fase mais difícil, porque naquela época a notícia não vinha até você, igual ela vem hoje. Você está aqui, daqui a pouquinho você recebe um zap de alguém te dizendo que ocorreu um acidente ali, alguém cometeu um assassinato, está havendo um evento. Não, na época a gente tinha que ir atrás. Notícias sempre fizeram parte da história da RVC. A rádio tinha como principal papel informar e mostrar a realidade do que acontecia na cidade, para quem estava na zona rural ou até mesmo em outras cidades do Vale do São Patrício e todo o norte goiano. Dona Anaí Ribeiro, que mora na zona rural, é ouvinte assídua da RVC há mais de 30 anos. Ela conta que a rádio sempre foi a ponte entre a informação e o homem do campo. Nessa época nem televisão nós não tinha. Era até um rádio sempre. A gente colocava ele, levantava a madrugada, a gente acompanhava. Aí a gente acha bom, muito querida essa rádio. A força que a emissora ganhou no decorrer do tempo também fez com que ela tivesse um importante papel na mobilização política do estado, como afirma o ex-prefeito de Goianésia e atual deputado estadual Hélio de Souza. Ele relembra que media a satisfação da população em relação à sua gestão através do que era repercutido no Fatorama. Através do jornalismo da Rádio Vera Cruz, a população de Goianésia, 40 anos atrás, como hoje, teve e tem a oportunidade de saber o que estava acontecendo em Goianésia, em Goiás e no mundo. Eu fui prefeito em 89, 92 e 97, 2000. A Rádio Vera Cruz servia para que eu fizesse uma análise daquilo que a população pensava e me orientava na minha administração. Há mais de 30 anos, o aposentado Ailton José segue acompanhando os noticiários da RVC. Ele fala que os principais fatos políticos que marcaram a história de Goianésia passaram pelo Fatorama e foram debatidos dentro do jornalismo da RVC.
esclarecendo as dúvidas da comunidade e facilitando o exercício da democracia. Através da rádio, a gente fica sabendo tudinho o que está acontecendo e sobre os candidatos. É bom ter os debates, para a gente define muito bem. Então, através da rádio, é bom esses debates. Na medida em que iam aperfeiçoando seus equipamentos de transmissão externa, a RVC passou a contar com apoiadores que foram auxiliando com informações e, assim, a rádio desenvolveu um estilo próprio de seu noticiário. Destacavam notícias locais, mas não se esqueciam das nacionais e internacionais e dos comentários políticos. Afinal, tudo está interligado. Existiam grandes parceiros que sempre abasteciam os ouvintes com notícias pontuais, como o ex-deputado estadual e federal Vilmar Rocha. Na época de seus mandatos, seja em Goiânia, na Assembleia Legislativa ou em Brasília, na Câmara dos Deputados, fazia questão de deixar a população sempre bem informada sobre os fatos que aconteciam nas casas de lei. Além de ter um forte noticiário local, ela transmitia muito bem a interpretação do noticiário estadual e do noticiário nacional. Eu mesmo, durante um longo período, como deputado federal, eu tinha na RVC um programa chamado Falando Sério. Era 5 minutos, eu gravava de Brasília, contando a pauta do processo legislativo, da política nacional. O esporte também faz parte da história da emissora. A RVC-FM tradicionalmente faz a cobertura oficial do Goianese Esporte Clube, o Azulão do Vale. Chico Miranda, apresentador do primeiro programa de esportes da Rádio Vera Cruz, relembra que o Bola na Rede era sucesso de audiência. Para ele, aquela era a época de ouro do rádio e também do esporte. Foi uma época de ouro, a audiência naquela época era enorme, porque só existia uma emissora, só Rádio Sociedade Vera Cruz, e o povo realmente era muito ligado, era uma audiência praticamente total. A gente narrava o futebol, no outro dia todo mundo comentava e tal, os erros e defeitos. E eu tive realmente a honra de participar dessa equipe. Gil Negrão, que fez parte da equipe de esportes da emissora no ano de 1988, conta que na década de 80 as pessoas tinham um anseio por informação e que o conteúdo apresentado na programação da RVC atraía a atenção dos ouvintes de toda a região. Era uma novidade que aproximava as pessoas. Gil Negrão faleceu em 2020, vítima da Covid-19. Mas em arquivos é possível ouvir o seu relato de boas lembranças da época. A rádio AM, ela é a formação mais completa, poderíamos assim dizer, do radialista. Porque o cara que ele entra como profissional numa rádio AM, ele tem condição de aprender quase tudo. É sinônimo de credibilidade, entretenimento, mas acima de tudo, de grandes serviços prestados aqui para a nossa comunidade. O jornalismo foi se moldando com o tempo, mas nunca perdeu a sua essência. De tal modo, os meios de comunicação avançaram. A RVC foi acompanhando este avanço e hoje está presente em diversas plataformas. Thaís Andrade, que há 19 anos integra a equipe RVC, afirma que do campo até a cidade, o jornalismo da RVC se faz presente e é uma tradição familiar, seja no radinho de pilha ou pelo aplicativo do celular. É realmente de fundamental importância, porque muitas dessas pessoas realmente não têm acesso, às redes sociais, ao WhatsApp, à internet. Então elas têm no rádio a sua fonte de informação. E nós somos muito gratos por poder chegar até essas pessoas. Após a migração para a FM, a RVC passou a contar com uma equipe de reportagens mais dinâmica. E desde então vem desenvolvendo um formato jornalístico com ainda mais credibilidade e moderno. Jéssica Nunes, que atua na coordenação da equipe de jornalismo da RVC, afirma que a busca pela verdade e checagem das informações fazem com que o material produzido pela equipe tenha credibilidade. Quando eu cheguei aqui, eu pude perceber a grandiosidade da RVC-FM, principalmente a credibilidade do jornalismo daqui. E a gente está conseguindo fazer com que essa credibilidade aumente cada vez mais por nossa equipe estar bem relacionada e bem fechada, com a verdade, com a honestidade. O que coroa o trabalho com excelência é o reconhecimento, tanto do público quanto das instituições reconhecidas nacionalmente. Lucas Cássio, atual gestor da emissora, colocou em destaque o nome da RVC-FM quando foi premiado em nível nacional,
com o Prêmio Sebrae de Jornalismo, que teve mais de 1.000 trabalhos inscritos em todo o país. A reportagem produzida pelo gestor da emissora conquistou o primeiro lugar na etapa estadual e, posteriormente, o primeiro lugar na etapa regional. Além disso, o material também foi eleito entre os 5 melhores do país. A RVC também foi agraciada com o primeiro lugar no Prêmio de Comunicação da FIEG. E premiações como essas comprovam a qualidade do jornalismo e a credibilidade que a RVC-FM tem, como destaca Lucas Cássio. Essas premiações, elas vêm mais no sentido de coroar aquilo que a gente já sabe que a gente é capaz de fazer, né? A gente tem uma equipe de profissionais muito qualificados que se empenham diariamente para levar informação de qualidade. Então essas premiações vêm nesse sentido só de mostrar do que a gente é capaz. Em tempos de fake news, quem traz a verdade se sobressai. São 40 anos de boas práticas jornalísticas, 4 décadas de um trabalho de credibilidade, informando e ajudando no crescimento da sociedade. A RVC tem como marca ser a rádio da informação, sempre com a melhor programação. Você ouviu Memórias RVC, uma realização da Central de Jornalismo da RVC-FM. Produção Jéssica Nunes, reportagem Thalia Almeida e Paulo Silva.